Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre autocontrole. Quando a gente está nesse processo do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, a gente começa a se deparar com a necessidade do autocontrole e talvez uma das práticas mais difíceis. Eu lembro que quando eu comecei a despertar, e isso foi há 20 anos, eu precisava parar de fumar, eu fumava já há muito tempo e eu precisava parar de fumar. E aí foi muito difícil, eu tive que desenvolver um autocontrole absurdo para conseguir parar de fumar. Mas finalmente eu consegui parar, já não fumo há mais de 20 anos e esse foi um dos primeiros processos. A partir daí vieram outros, é lógico, e coisas que a gente vai fazendo inconscientemente, que a gente não se dá conta, mas a gente vai aprendendo a se controlar. E o autocontrole tem tudo a ver com esse processo da mente mesmo, da reprogramação. Porque às vezes nós temos hábitos inconscientes que a gente faz e não sabe, não se dá conta que está fazendo, não tem a consciência. E quando você começa a trabalhar com a consciência, você vai vendo a necessidade de trabalhar com esses hábitos também. E aí você vai vendo que esse processo ele vai se expandindo, a necessidade é de se expandir. Eu passei durante os últimos 2 meses em processo de expansão mesmo e de verificar todos esses mínimos detalhes do meu autocontrole, desenvolvendo da maior forma possível com relação a tudo, todas as áreas da minha vida, meio que procurando equilibrar todas as emoções, todos os sentimentos, todos os pensamentos. Não foi um processo fácil, porque você se depara com coisas que você fala assim, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir parar com isso? Ou parar com esse hábito? Ou deixar de ser assim? Ou parar com esse tipo de pensamento? Aí você começa a ver todos os seus pensamentos sabotadores, todas as coisas que de alguma forma te levam para um nível inferior. E aí você começa a lidar com isso e para subir de nível. E a cada vitória, a cada controle que você tem sobre todas as coisas, você vai tendo assim uma satisfação, uma autossatisfação muito grande, uma plenitude do ser, uma força que vai crescendo, sinal de coragem, de poder, que uma coisa que ninguém te tira, é um valor absurdo dentro da nossa espiritualidade, da nossa existência. Então, eu tenho passado esses tempos, esses últimos tempos, nessa vivência, meio que controlando mesmo os meus desejos, as minhas vontades, aquelas coisas que a gente faz já no impulso de fazer, né, da vontade de fazer. Eu estava querendo perder alguns quilos e eu sabia que eu tinha que maneirar com os doces, porque eu adoro, eu sou um açucarão, sou uma formiga para doces. E venho fazendo, é lógico, exames constantemente para saber como é que anda o meu diabetes. Enfim, não tenho diabetes, graças a Deus. Mas venho sempre nesse controle para ver se está tudo bem, porque eu consumo muito açúcar, muitos doces, eu gosto de doce. E ultimamente eu me vi no autocontrole desses doces, diminuindo mesmo, de forma consciente, de falar assim, não, hoje eu não vou comer doce, hoje eu não vou comer um pedaço de bolo, hoje eu não vou comer uma torta, alguma coisa gostosa. Então você começa a controlar isso. E eu vejo que é um processo que é tão desbravador, é tão libertador quando você consegue atingir esses níveis de conseguir se livrar de determinadas coisas, se livrar de coisas que você sabe que estão te sabotando, né? E eu, nesse processo todo, perdi mais de 2 quilos, assim, brincando. Por quê? Porque eram coisas que estavam a mais na minha vida. E isso vai servindo para tudo.
a cada grau que a gente evolui nesse processo, né, de você se conter para, preciso comprar alguma coisa para me sentir mais feliz ou mais alegre. Você não precisa disso, né? Ninguém precisa disso. Esse é um processo que ele é mais mental, emocional, que você tem que trabalhar com as suas emoções. E é esse controle desse ímpeto, desse impulso que você te faz gastar o que você não pode, às vezes, o que você não tem ou que você não deve. E aí você vai sentindo cada vez mais essa força de saber que você está no controle da sua vida e que você pode se maneirar em determinadas coisas e que você pode conter os seus anseios, os seus ímpetos, os seus desejos, principalmente os seus impulsos, né? Porque a gente age muito de impulso. Eu quero, vou lá e faço. Então, contenha-se, né? Trabalhe essa questão do emocional, como o emocional é fundamental na vida da gente, para a gente se manter equilibrado, para que a gente se mantenha de alguma forma saudável mentalmente, né? Com a mente saudável. Então é importante. Eu tinha que fazer esse vídeo porque eu já estava alguns dias sem gravar vídeo, exatamente por isso, porque eu estava nesse processo de me controlar até nas redes sociais e menos tempo de tela, mais estudos, mais leituras e mais vídeos que realmente me agregassem alguma coisa. Então, nesse processo mesmo forte de autoconhecimento, de autodomínio, de dominar os meus ímpetos, os meus anseios, as minhas vontades, os meus desejos, e não uma forma assim de me castrar, não é autocastração, mas é quando você tem, é como eu costumo falar analogamente, é como se você tivesse um painel de controle na sua frente, e ali você regula ali mais, mais isso, mais aquilo, menos aquilo, como se fosse uma mesa de som onde você vai lá regular mais grave, menos agudo, enfim, mais baixo, e aí você vai se autorregulando, e daí que vem esse nome, autorregulação. Não tem coisa melhor do que você se autorregular. É perfeito, porque você entende que todo domínio está com você, e que você, dentro desse processo de se transformar, de se melhorar, é fundamental que você mantenha esses níveis de controle dentro de si mesmo, de si mesma. Eu vejo muito que as religiões, geralmente, elas levam para esse lado do autodomínio através dos jejuns. Então, o jejum é uma forma de você dominar a sua fome, a sua necessidade de comer, o seu desejo, o seu ímpeto de comer. Então, eu vejo que eles trabalham dessa forma. Mas a proposta aqui é outra. A proposta é você meio que dominar todos os fatores que de alguma forma te drenam energia e que você não sabe. E quando você vai entendendo, que você vai fechando esses canais que te drenam a energia, você vai se sentindo mais forte, com mais vigor, com mais energia, com mais criatividade, com mais força, motivação para fazer as coisas. Então, eu resolvi, tinha que gravar esse vídeo para falar um pouco desse processo, como está esse processo em mim. Eu tenho adorado as coisas, e o que eu posso falar, né? O que vocês vão perguntar, mas o que isso traz de bom? O que isso trouxe de resultado? Você fica com uma clareza mental muito grande, e isso te dá uma força de ideias, de ir atrás dos seus objetivos, de lutar por aquilo que você quer, de se posicionar nas coisas que você realmente acredita. Então isso vai dando uma força que até então você não acreditava que você pudesse ter, né?
porque aquelas coisas que a gente acaba relevando, a gente deixa para lá, a gente procrastina, a gente não resolve. E com isso, quando você começa com essas práticas, você vai, como eu disse, você vai tampando esses canais de drenagem de energia, e isso vai te acumulando energia para outras coisas. Então você fica com mais vitalidade para viver, você fica com mais força para resolver as suas coisas, energia mesmo, energia pura ali. Fora as questões de autoconsciência, né? Uma autoconsciência gigantesca, que você tem uma consciência sobre todas as coisas, parece que já te mostram ali, já se apresentam para você, e aí você fica realmente conectado com as pequenas coisas, as pequenas sutilezas que vão aparecendo, né? As sincronicidades do universo, e fora a intuição dispara, você fica assim completamente intuitiva, vai te dando um ânimo, porque você vai vendo que você vai sendo intuído a cada momento, assunto após assunto, na sua vida, no seu dia a dia, e isso é fantástico. E aí você começa a ter sonhos muito vívidos, coisas incríveis, você fica em lugares, você vai para lugares, para outras dimensões. Enfim, é um processo que eu não teria nem como explicar, só você mesmo vivendo e vivenciando isso que você vai conseguir ter essa dimensão. Então, só para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de dizer que é uma experiência única, uma experiência, como vocês sabem, esse canal aqui, essa página, é uma página onde eu trago as minhas experiências, as coisas que eu aplico na minha vida e que de alguma forma me surtem algum efeito. Então eu procuro compartilhar com vocês, com as pessoas que seguem, porque a ideia é essa mesmo. Então esse é mais um processo de experiência pela qual eu venho passando, pela qual eu me posicionei, eu me coloquei nesse lugar, né, para viver essas experiências, e realmente assim estou vendo uma mudança, uma diferença muito grande, e eu tenho certeza que se vocês colocarem isso em prática também vai fazer muito bem para vocês. Comecem com coisas pequenas, por exemplo, aquele café que você toma de 15 em 15 minutos, começa a diminuir isso, se isso de alguma forma te faz ficar mais ansioso, mais ansiosa. Se você começar com pequenas coisas, você vai começar a ver que isso vai tendo um efeito, um resultado cada vez melhor, e você vai conseguindo cada vez mais ter esse autocontrole em todas as coisas que você fizer. E isso vai te dar uma satisfação muito grande, um poder que você nem imagina. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se esse assunto fez algum sentido para você, comente aqui se você já pratica isso, ou já praticou esse autocontrole acerca de qualquer coisa, jejum intermitente, qualquer dessas práticas de autocontrole que eu quero saber. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, na página, e segue para mais vídeos como esse. Até o próximo.